Bom dia, meu nome é Maria da Penha, eu moro aqui no bairro Inhumas e faço parte da comissão de acolhida aqui do Memorial da Serva de Deus Benigna. Benigna Cardoso da Silva, ela nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28, era a quarta filha de um casal de agricultores pobres, por sinal tão pobre que eles não tinham casa própria, eles eram moradores. Depois de Benigna, a mãe engravidou novamente e na gravidez ficou viúva. Quando foi ter esse bebê, que seria o quinto, ela teve complicações no parto. O bebê nasceu vivo, recebeu o nome de Antônio quando foi batizado, mas a criança logo faleceu e a mãe de Benigna faleceu pouco tempo depois, ainda proveniente das complicações do parto. Resultado, 4 filhos órfãos de pai e mãe, sendo Benigna a caçula. Aí teve a adoção. Só que a adoção não foi feita por um casal marido e mulher. A adoção foi feita por 2 irmãs, sendo que uma era praticamente cega e a outra tinha asma. Por conta disso, Benigna foi uma criança que cresceu auxiliando muito essas mães adotivas. E naquela época a gente não tinha água canalizada. O nosso abastecimento de água era feito com pote, onde se buscava água em cacimba ou em riacho. Também não tínhamos um prédio escolar. Mas na vila tinha uma casa grande e na sala dessa casa grande foi montada uma sala de aula multissérie, onde Benigna fazia parte da turma e da turma fazia parte também um rapaz chamado Raul. Dia 24 de outubro de 1941, à tardinha, mais ou menos 16 horas, 4 horas da tarde, ela pegou o potinho dela para fazer abastecimento da água da casa. Quando ela vem voltando, Raul está à espera, se aproxima, tira o pote da cabeça dela e começa a assediá-la. Sem que ela aceite as investidas, ele começa cortando os dedos da mão, depois ele faz uma perfuração na altura dos rins, ele faz uma na fronte e ele praticamente o degola. Benigna tem morte imediata. Embora tenha havido assim uma comoção muito grande com a morte de Benigna, a princípio ninguém associou a morte dela a Raul. Mesmo Raul tendo chegado em casa ensanguentado, tendo lavado o facão, que era um facão de cozinha, e tendo dito para a família que tinha matado um teú, que é um lagarto grande que tem por aqui. Mas na vila também tinha um sapateiro, e determinado dia Raul sentou na janela do sapateiro e o sapateiro brincou com ele. Disse apenas: Raul disse que a polícia vem te pegar, foi tu que matou Benigna. A reação dele foi tão grande que ele passou a ser o principal suspeito. Quando detido, ele confessou que tinha sido ele o matante. Mas ele também não era maior de idade. Benigna tinha 13 anos e 9 dias e Raul não tinha 18. Então ele cumpriu uma pena numa casa para menores infratores, na cidade de Maracanaú, que é metropolitana de Fortaleza. Terminada a pena, ele foi embora para São Paulo, lá ele constituiu família. Como acontecido, foi embora toda a família de Raul e foi embora os 3 irmãos mais velhos de Benigna. Agora, o importante é que a fama de santidade ela não demorou a vir. O acontecido foi 24 de outubro de 41 e no final de 42 para o começo de 43, já veio pessoa de outras localidades para essa pagar a promessa conseguindo graça com a intercessão dessa menina. No ano de 44, aqui na frente já tinha um cruzeiro, e nesse cruzeiro era muito comum a gente encontrar formato de mama, de cabeça, de braço, de perna, tinha sempre velas acesas, trança de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores, que o pessoal deixava pagando promessas. E aí a gente aqui da redondeza começou a chamar de Santa Benigna. Na nossa ignorância, a gente não tinha nenhum pico de preocupação com relação ao aval da igreja. Até que um rapaz chamado Raimundo Santos Cidrão, professor, escritor, historiador, teatrólogo, quando o professor descobriu uma deficiência grande na história de Santana. E ele começou a fazer uma pesquisa com um grupo de alunos, querendo saber quem tinha sido o primeiro, como tinha surgido a primeira rua, quem tinha sido o primeiro professor, a primeira parteira. E quando ele chegou nessa comunidade, ele se encantou com a história de Benigna e ele teve a oportunidade de conversar com os contemporâneos dela. Ele escreveu um livro, que o título é Ainda Resgatando, e foi muito feliz quando colocou um capítulo com essa história. Este livro chama a atenção de um potiguar, um rapaz do Rio Grande do Norte, que o nome é Arigones Nascimento, e ele veio aqui e disse: vamos celebrar a missa para essa menina? Nós criamos uma comissão e a primeira missa celebrada para Benigna Cardoso da Silva foi 24 de outubro de 2004. É tão recente que eu digo que foi antes de ontem. E aí a gente continuou celebrando essas missas. Em 2010, a gente sensibiliza a Diocese do Crato, primeira vez que um bispo diocesano participa dessas missas, Dom Fernando Panico, e já nessa missa ele pede que o padre crie uma comissão para trabalhar o processo de beatificação.
Logo, logo, ele manda para a gente um padre chamado Monsignor Vitalino Mattioli, um padre italiano que estava aqui na região do Cariri. Esse padre tinha trabalhado na congregação da Casa dos Santos, um padre muito, muito culto, por sinal, tinha 17 livros publicados, e ele também se encanta com a história de Benigna. É ele que faz toda a entrevista com os contemporâneos, é ele que traduz para o latim, é ele que leva a primeira súmula desse processo para a congregação da Casa dos Santos. Em 2013, a Diocese do Crato sai na frente de todas as dioceses do Ceará, porque pela primeira vez, uma diocese do Ceará recebe um documento chamado New Obster, que em latim significa nada impede, que a gente continue trabalhando no processo de beatificação e já autorizando a igreja chamada Benigna de Serva de Deus. Paralelo com esse New Obster, veio também duas solicitações. Uma, que a gente localizasse o processo judicial, e a segunda, que fizesse a exumação do corpo. Foi feita a exumação, totalmente confirmado que os restos mortais eram de Benigna, feito o traslado, e esses restos mortais estão sepultados na porta matriz da Igreja de Senhora Santana, que é a nossa padroeira aqui em Santana do Cariri. E aí a gente ficou fazendo essas missas todo dia 24 de outubro, e em 2013, depois do título Servo de Deus, o processo continuou tramitando, e no dia 3 de outubro de 2019, a gente recebe, através do nosso bispo diocesano, Dom Gilberto Pastana, a confirmação de que o Papa Francisco tinha assinado a beatificação de Benigna. E a solenidade estava marcada para acontecer dia 21 de outubro de 2020, que 21 de outubro também é aniversário de batismo de Benigna. Não aconteceu por conta da pandemia, e nós estamos aqui aguardando essa solenidade, que é de veras importante. Quem vem aqui observa que nós só temos fotografias. A gente não tem imagem, por sinal, esse pedido para não criar imagens foi uma orientação do Monsignor Vitalino Mattioli, e com a solenidade vai se criar imagem, pode se benzer essas imagens, pode ir para os altares no Brasil inteiro. Inclusive, se algum local do Brasil quiser criar uma capelinha com ela sendo padroeira, não pode no mundo inteiro, que a gente tem que esperar pela canonização. São muitos testemunhos de graça alcançada, e a gente aguarda todos vocês aqui. É um prazer muito grande estar falando para vocês. Qual é a frase que existe no batistério dela? Sim, o batistério de Benigna, quando foi feito o levantamento da documentação, foi encontrada uma frase muito profunda, escrita pelo padre da época, que a frase é assim: morreu martirizada às 4 horas da tarde do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma converta a freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias da nossa freguesia, são os votos que faço à nossa santinha. É como se o padre estivesse profetizando esse momento que a gente vive hoje. Obrigado por anunciar e comunicar a todos este martírio desta menina que deu a vida em prol da castidade. A castidade é sempre o sinal da consagração ao amor de Deus. Que nosso coração se una ao coração de Jesus, como se uniu o coração da menina Benigna. Obrigado. Obrigada, eu.